Olá, pessoal! Hoje a nossa aula a gente vai dar continuidade ao tema de solos, mas agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre os seus constituintes e como que isso pode afetar na fertilidade dos solos. O solo é um sistema trifásico, então ele tem a fase sólida, líquida e gasosa. A primeira fase que a gente tem é a fase sólida. A fase sólida, ela pode ser constituída por minerais ou pela matéria orgânica, tá? Que vai constituir essas partículas de diferentes tamanhos. Aonde a gente não tem a fase sólida, que são os poros, a gente pode ter ou a fase líquida ou a fase gasosa, né? A fase líquida, geralmente ela fica retida nos microporos, que são os poros mais fininhos, então acaba tendo capilaridade suficiente, contenção suficiente para poder reter a água no solo. Aonde a gente tem os poros maiores, a água acaba escoando, né, ou evaporando com mais facilidade. Então, se o solo não estiver encharcado, esses poros maiores, que são os macroporos, vão ser preenchidos por água. Essa imagem mostra para vocês um pouquinho sobre a distribuição média dos solos. Então, de uma forma geral, a gente vai ter cerca de 1/4 de água e 1/4 de ar do solo. E o restante, né, cerca de 50%, vai ser constituído pela fase sólida. Isso é a média geral dos solos, porque tem solos que vai ter isso mais ou menos, tá, gente? Então, é só a média mesmo. E nessa fase sólida, apenas 5% em média são materiais orgânicos. A maior parte, então, vai ser minerais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas três fases dos solos. A primeira delas, a fase sólida, que é que constitui a maior parte dos solos, ela é constituída, como eu havia dito, por minerais e matéria orgânica. Os minerais a gente já estudou em um dos capítulos anteriores. Então, a gente só vai revisar aqui, né? A fração mineral dos solos é constituída de minerais primários e secundários. Relembrando, os minerais primários são aqueles que praticamente não sofreram nenhuma alteração. Exatamente por isso, eles vão ter um tamanho maior de partículas, que é o que a gente chama de tamanho areia. E os minerais secundários são aqueles que já foram alterados, já sofreram algum processo de decomposição, fragmentação, recombinação com outros elementos, tá? E por serem já alterados, em geral, eles vão ter um tamanho menor, que é o que a gente chama de tamanho argila. Quando nós falamos do tamanho das partículas, a gente está falando de uma característica física dos solos, que na verdade a gente chama de textura, tá? Tudo que tem mais do que 2 milímetros, a gente chama de cascalho. E aí essa parte é retirada do solo e a gente analisa, quando a gente faz uma análise textural, apenas o que a gente chama de areia, silt e argila. Como vocês podem ver aqui na imagem, a areia é o que tem maior dimensão, o silt menor do que a areia e a argila menor do que o silt e a areia. Mais especificamente, a areia vai de 2 a 0,05 milímetros, o silt de 0,05 até 0,002 milímetros e a argila é tudo que é menor do que 0,002, que é o que a gente chama de partícula coloidal, tá? Que é as menores partículas que a gente tem nos solos. A areia, a fração areia, ela também pode ser subdividida em areia grossa e areia fina. Para a biologia, isso não faz muita diferença, não. Mas se vocês fossem pedólogos, né, que estivessem fazendo uma análise de solo, isso é importante de se analisar pelo seguinte: quando a gente tem um solo que é muito arenoso, ele vai ter uma série de características. Ele vai reter menos água, né, do que um solo argiloso. Mas quando você tem, por exemplo, um solo que ele é arenoso e rico em areia fina, isso significa que ele é um solo mais facilmente erodido. Porque a areia mais grossa, apesar dela, ela praticamente não tem carga. Então, ela não gruda muito, não forma muitos agregados, tá? Então, ela vai ser um solo um pouco mais solto, igual a gente vê uma areia de praia mesmo, tá? Só que ela tem um certo peso. Então, como ela tem um pouco de peso, isso dificulta que ela seja carregada. Já a areia fina, ela já se comporta mais parecido com o silt. Ela não é tão pesada quanto a areia grossa, tá? Mas ela também não tem carga, então não chega a formar agregado, mas ela é mais facilmente carregada. Então, um solo que é muito rico em silt
ou em areia fina, ele é muito facilmente erodido. Então, em termos de erodibilidade, isso acaba influenciando. Por isso que a gente faz esse tipo de análise física do solo quando a gente atua nessa área, tá? Já a argila, ela é uma partícula muito pequenininha, que a gente tenderia a pensar, poxa, se ela é muito pequenininha, ela é mais facilmente ainda de ser carregada, de ser erodida. Só que a argila, por ser muito pequenininha, ela acaba que as cargas que estão no solo ficam mais fáceis de terem contato com outras áreas com carga também. Então, ela acaba grudando com muita facilidade e formando agregados maiores. Então, os solos argilosos eles não são muito facilmente erodidos porque eles formam agregados, tá? Então, a areia tem essa característica de ter um peso maior e a argila tem a característica de ter muita carga. Então, isso dificulta de ser erodido. Então, solos argilosos são menos erodíveis. Solos arenosos são mais erodíveis, mas não tanto quanto um solo que for com areia fina ou com silt, que são as partículas mais fáceis de serem carregadas. Como que eu vou perceber, Joyce, se eu não tiver como fazer uma análise física de solo, se eu tenho mais areia, silt e argila? A gente faz uma análise que a gente chama de análise textural. Essa análise textural, ela é feita com base no tato mesmo. Se a gente tivesse aula presencial, eu ia mostrar para vocês uma amostra de solos de diferentes características para vocês perceberem isso. Mas, no geral, a areia vai dar uma sensação de aspereza, de atrito, tá? Igual você está caminhando na beira da praia, se bate um vento e carrega areia e vai batendo na nossa canela, a gente não vai sentindo aquele ardorzinho, aquela aspereza? Isso é porque a areia dá essa sensação mesmo. Já o silt, ele tem uma sensação parecida com o do talco. Ele é tipo polvilho também, se vocês já tiverem mexido com polvilho. Você passa ele entre os dedos e ele é muito sedoso, tá? Ele não vai te arranhar, ele é bem sedoso mesmo, tá? Dá até uma certa gasturinha. Já a argila, ela tem uma sensação diferente desses outros dois. Ele tem a sensação de grudar, né? Então, você vai sentir o seu dedo grudando um no outro, aonde você colar, passar o dedo, você vai sentir ele grudando um pouco mais, que é pelo fato da argila ter mais cargas. Então, em função disso, ela acaba dando essa sensação de grudar mais também. O outro componente da fase sólida dos solos é a matéria orgânica. A matéria orgânica ela é gerada a partir da decomposição dos resíduos de plantas e animais que a gente tem nos solos e também os próprios organismos vivos que habitam os solos, como vocês podem ver nessa imagem aqui. A matéria orgânica pode ser dividida em outras frações. Então, para vocês terem uma noção disso, eu fiz esse fluxograma para vocês. Então, de 100% da matéria orgânica que nós temos no solo, cerca de 4% constitui o que a gente chama de matéria orgânica viva, que vai englobar, então, organismos vivos da fauna e da flora, como as raízes das plantas e os organismos que estão ali, sejam eles microscópicos ou não. 96% vai ser matéria orgânica morta. Então, vai ser folhas, troncos, dejetos de animais, né, animais mortos, entre outros. Nessa fração maior, que é a matéria orgânica morta, a gente vai dividir em fração macro-orgânica e micro-orgânica. A fração macro-orgânica, ela vai variar entre 10% a 30%. Tá? E constitui um material que ainda não foi decomposto ou foi tão pouco decomposto que a gente consegue identificar qual foi o seu material de origem. Então, por exemplo, ele já está em decomposição, mas eu consigo identificar que ainda é uma folha, tá? É um exemplo de fração macro-orgânica. Já a fração micro-orgânica, que é de 70% a 90% da fração morta, tá, gente? Porque se você somarem aqui vai dar 100% de novo, tá? Então, 70% a 90% da fração morta vai ser o que a gente chama de fração micro-orgânica ou humus, que é a parte que a gente não consegue identificar de onde que veio. Eu estou vendo que o solo ali está um pouco mais escuro, por exemplo, né? Ele está, por exemplo, mais preto, tá? Então, aquilo indica que está rico em matéria orgânica. Mas se aquilo veio de uma folha, de um tronco, de um animal que morreu, de um dejeto, eu não tenho como saber. Eu só sei que ele é material orgânico em decomposição, tá? Dessa fração micro-orgânica, a gente vai ter cerca de 5 a 10% que a gente chama de fração não úmica, que é o que funciona como nutriente de fato.
Então, se vocês pararem para poder pensar, o que é nutriente gerado a partir da matéria orgânica no solo é muito pouco, tá? Porque, olha, a gente tem no solo, em média, 5% de matéria orgânica. Desses 5%, 96% que vai ser matéria morta. Desses 96%, apenas 70% a 96% vai ser fração micro-orgânica e 5 a 10% dessa fração micro-orgânica que vai ser nutriente. Então, não é aqueles 5% de matéria orgânica que está no solo que vai ser nutriente. Apesar disso, gente, a gente vai estudar um pouco mais sobre a matéria orgânica e vocês vão ver que gerar nutrientes no solo é apenas um dos benefícios da matéria orgânica, porque tem uma série de outros benefícios que são até mais relevantes, né, do que a geração de nutrientes em solos, tá? E 90 a 95% vai ser a fração que a gente chama de fração úmica, que são ácidos orgânicos e umina, que é o material final da decomposição da matéria orgânica, que não vai funcionar como um nutriente, tá? Como eu havia dito para vocês, em média, os solos têm na faixa de 5% de matéria orgânica. Só que essa é a média de solos gerais do mundo. No Brasil, o teor médio de matéria orgânica nos solos é menor do que 3%. Joyce, por que isso? Por que no Brasil é ainda menor? Pelo seguinte, a gente vive o nosso país, ele tem climas diversos, mas o predomínio são de climas quentes, com pelo menos uma estação úmida. Mas, em geral, o nosso país é um país quente. E o calor, ele favorece a produção de matéria orgânica, sim. Tanto é que nós temos florestas equatoriais, florestas tropicais, tá? Mas ele também favorece a decomposição da matéria orgânica. Por isso que no nosso país, mesmo que a gente tenha uma produção muito grande de matéria orgânica, a gente vai ter uma taxa de decomposição também muito alta. Então, isso acaba não favorecendo o acúmulo de matéria orgânica nos solos. Isso porque quanto maior a temperatura, maior é o metabolismo dos organismos vivos, incluindo os organismos decompositores. Então, se eu tenho a temperatura mais elevada, os meus decompositores vão ficar mais atuantes. Então, a minha matéria orgânica acaba sendo mais rapidamente consumida também. Para haver acúmulo de matéria orgânica no solo, é importante que a taxa de produção seja maior do que a de decomposição, que não é o que acontece no Brasil. Por isso que a gente não tem solos muito ricos em matéria orgânica, né? Para que isso aconteça, tem 4 condições principais que favorecem isso. E aí eu vou explicar cada uma delas. A primeira delas é as baixas temperaturas. Então, em climas mais frios, a temperatura é menor e o resultado disso é os meus organismos decompositores vão ficar menos ativos. E aí, como eles vão ficar menos ativos, a minha taxa de decomposição vai ser mais lenta. Então, em lugares frios, mesmo que eu não produza tanta matéria orgânica, se a minha decomposição for lenta, é natural que eu acabe gerando um acúmulo de matéria orgânica no solo. Então, é por isso que em lugares frios, mesmo a gente sem ter uma floresta super exuberante, é bastante comum a gente encontrar solos bem pretinhos, bem ricos em matéria orgânica. Outro fator que vai favorecer o acúmulo de matéria orgânica no solo é a água. Então, solos que são periodicamente inundados, eles têm a tendência de ter mais matéria orgânica. Por que que isso acontece? Porque o excesso de água faz com que o meu solo tenha os poros praticamente preenchidos, todos preenchidos com água. Então, eu vou ter pouco ar do solo, então, eu vou ter pouco oxigênio. E a maioria dos organismos decompositores são aeróbicos, eles precisam de oxigênio. Então, se eles precisam de oxigênio e aquele ambiente não tem tanto oxigênio assim, a tendência é que a decomposição seja feita apenas pelos organismos decompositores que não precisam de oxigênio, ou seja, os anaeróbicos. Então, como esses organismos são em menor quantidade, acaba que a minha taxa de decomposição também diminui em ambientes com excesso de água. Outro fator que favorece a matéria orgânica no solo é a elevada concentração de cálcio, tá, gente? Então, em lugares que eu tenho elevada concentração de cálcio, é mais comum de eu ter excesso de matéria orgânica. Isso acontece pelo seguinte: o cálcio, ele é um elemento químico que tem uma forte atração
pela matéria orgânica. Então, quando uma partícula de matéria orgânica encontra um íonzinho de cálcio, a tendência dele é se ligar formando tipo uma cadeiazinha, né? Ele forma uma ligação. E essa ligação, ela dificulta a decomposição, porque antes de eu decompor a matéria orgânica, eu tenho que primeiro romper essa ligação, que é uma ligação mais forte. Então, isso também dificulta a minha decomposição de matéria orgânica. É por isso que em alguns lugares você não tem clima favorável, não tem nada, mas se você for avaliar, se aquele solo estiver rico em cálcio, vai ser mais difícil de você decompor matéria orgânica. E aí, em alguns ambientes, né, você faz a calagem, né? Se você faz uma calagem do solo, que você acrescenta o calcário, aqui, você pode não adicionar matéria orgânica naquele solo, mas aquilo ali já vai contribuir para que você tenha um certo acúmulo de matéria orgânica, porque vai diminuir a taxa de decomposição da própria matéria orgânica que está sendo naturalmente adicionada no solo, tá? E por fim, o último fator que favorece o acúmulo de matéria orgânica no solo é a pobreza acentuada do material de origem, ou seja, da rocha. Este aqui é o mais engraçado de explicar, né? Porque a gente tem a tendência de pensar, poxa, se uma rocha é pobre, por que ela vai facilitar que tenha mais matéria orgânica no solo? Bem, se uma rocha é pobre, ela vai ter menos nutrientes a oferecer para os organismos vivos que vivem nela, incluindo os decompositores. Então, se eu tenho uma rocha pobre, eu vou ter menos decompositores naquele ambiente, porque ele não tem nutrientes para poder captar. Então, acaba que isso também vai diminuir a minha taxa de decomposição. Então, como vocês podem ver, esses 4 fatores aqui, nenhum deles é porque eu tenho uma superprodução de matéria orgânica. Todos eles são fatores que, independente da minha taxa de produção de matéria orgânica, o fato é que esses fatores reduzem a taxa de decomposição. Então, mais importante do que produzir muita matéria orgânica é dificultar a decomposição dessa. Aí facilita, sim, o acúmulo de matéria orgânica no solo. Aqui eu separei para vocês os 4 principais benefícios da gente ter um solo com matéria orgânica. O primeiro deles é que ele é uma fonte de nutrientes. Como eu falei para vocês, é uma fonte de nutrientes, sim, mas nem é tantos nutrientes assim, né? Porque, na verdade, a quantidade de matéria orgânica que a gente tem no solo já é pouca. E a quantidade dessa matéria orgânica que é nutriente de fato é menor ainda. Mas é uma fonte de nutrientes. Outra coisa é que ela facilita a cimentação. O que é a cimentação? A matéria orgânica, semelhante à argila, ela é uma partícula coloidal, muito pequenininha. Então, ela tem muitas cargas. Como ela tem muitas cargas, a tendência é ela se prender a outras partículas, que podem ser de minerais, como a própria argila, ou de outras partículas de matéria orgânica. E isso favorece a agregação do solo. Então, o solo, ele não vai ficar muito solto, ele vai ficar um solo com agregados. Então, ele vai ficar um solo mais difícil de ser erodido, tá? Outro fator é que, exatamente por facilitar a formação de agregados, né, esse solo ele vai ter uma capacidade maior de reter água. Então, solos com mais matéria orgânica vão ser solos que vão conseguir manter a umidade no solo por mais tempo. E isso é ótimo, porque a planta, não adianta você pegar uma planta, colocar ela num solo riquíssimo em nutrientes se você não tiver água. A planta não consegue absorver nutrientes do solo se não tiver água, porque a planta, ela não é um serzinho inteligente, né? Ela não é assim, nossa, estou precisando de cálcio, olha, aqui tem uma partícula de cálcio, ela não faz isso, né? O que a planta faz? Ela absorve a água do solo. Se na água do solo tiver dissolvido nutrientes, aí sim ela vai conseguir captar esses nutrientes. Então, é muito importante que o solo tenha água. Se ele não tiver água, a planta não vai conseguir absorver os nutrientes. Esse é um dos problemas que a gente encontra nos solos do Nordeste, né? Se você for medir lá os nutrientes dos solos do Nordeste, são solos que, em geral, são naturalmente ricos. Porque como não chove tanto, tem pouca lixiviação, né? Tem pouca perda de nutrientes naquele solo. Só que a planta não tem água para absorver essa água do solo. Então, mesmo sendo solos extremamente férteis, se você for medir a planta, é uma planta que, às vezes, ela está pobre em nutrientes, né? Ou é uma planta já adaptada a não conseguir absorver tanto nutriente assim. Então, uma maneira de você tornar aqueles solos produtivos é você adicionar água. Claro, sem desperdício, porque já é uma região com uma menor quantidade natural de água, né? E, por fim, um outro fator aqui é a disponibilização de cargas nos solos. Então, como a matéria orgânica é uma partícula muito pequenininha, que
como eu falei para vocês que favorece a cimentação, né, ela tem gelzinhos que funcionam como agentes cimentantes, ela também disponibiliza cargas no solo. Então, ela vai prender mais os nutrientes nos solos e dificultar a perda de nutrientes por lixiviação, né? Então, esses nutrientes eles vão estar aqui disponíveis no solo, mas ao invés de eles serem carregados pela água para o lençol freático, ele vai ficar aqui retido pela matéria orgânica. Ah, Joyce, mas se ele estiver retido pela matéria orgânica, uma planta vai conseguir absorver esse nutriente? Vai, porque a planta ela tem um sistemazinho inteligente, né? Vocês devem estudar isso até melhor do que eu em botânica. Eles, as plantas, elas liberam, por exemplo, íons de hidrogênio. E aí o que acaba acontecendo? Quando ela libera esse íon de hidrogênio no solo, a matéria orgânica vai ter tendência de preferir se ligar ao hidrogênio do que a outros cátions, que funcionam como nutrientes. Então, a matéria orgânica está ligada, por exemplo, numa partícula de magnésio. Quando ela encontra um íon de hidrogênio, ela solta o magnésio para a água do solo, que vai ser absorvida por essa planta, enquanto que a matéria orgânica se liga a esse íon de hidrogênio, que não funciona como nutriente para a planta. Então, acaba sendo um sistemazinho inteligente. Além da fase sólida, a gente tem a fase líquida do solo, que a gente chama geralmente de solução ao invés de água do solo. Isso porque, além de água, a solução do solo vai ter gases, substâncias minerais e orgânicas dissolvidas. A composição da solução do solo ela vai variar conforme a rocha, o teor de matéria orgânica, a adição de produtos químicos, o manejo do solo, o clima local, tá? Tudo isso vai influenciar. Isso porque, se eu tenho, por exemplo, uma rocha que é pobre em nutrientes, a minha solução do solo não vai ter como ter muitos nutrientes, porque a rocha é que libera esses nutrientes para a solução do solo, tá? Assim como eu posso ter um solo uma rocha extremamente rica em nutrientes, mas se for um lugar que chove muito, aquela quantidade de nutrientes dissolvidos na minha solução do solo vai ser pouca, porque o meu solo sempre tem muita quantidade de água, né? Então, por isso que eu falei que depende tanto do material de origem, né, do tipo de vegetação, do que é adicionado naquele solo, do clima, do período do ano, né, que tem uma estação do ano que chove mais, uma estação que chove menos. Então, a solução do solo ela varia muito ao longo do ano e da forma como a gente trata esse solo ou como ele é tratado naturalmente, né? Como que ele se transforma ao longo das próprias estações, por exemplo, tá? A água, ela participa de reações químicas, né? Praticamente todas as reações químicas precisam da água na sua presença, ela é um importante reagente químico, e ela vai gerar dois processos principais, a lixiviação, que a gente vai falar um pouquinho no próximo slide, e a hidrólise. A hidrólise, gente, a gente já falou anteriormente, mas aqui eu trouxe para vocês uma imagem que mostra, né, como que é esse processo de quebra pela água, tá? A água na natureza, ela é normalmente um pouquinho mais ácida, ela tem excesso de íons de hidrogênio. Então, quando esses íons de hidrogênio em excesso entram em contato com os minerais que compõem uma rocha, por exemplo, o que acaba acontecendo? O hidrogênio, ele é muito atrativo. Digamos que ele seja, sei lá, uma Gisele Bündchen, né? Ele é muito atrativo. Então, o que acaba acontecendo? O oxigênio, ele vai preferir se ligar ao oxigênio do que aos outros elementos químicos que ele estava ligado dentro do mineral. Então, quando eu tenho, por exemplo, um átomo de potássio, né? Esse átomo meu de potássio, ele é capaz de estabelecer ligação com 6 átomos de oxigênio. Mas esse meu átomo de oxigênio, ele consegue fazer essas ligações. Aliás, esse meu átomo de potássio, ele só consegue fazer essas ligações porque ele tem uma carga que permite estabelecer essas ligações. Mas quando chega o hidrogênio, que é mais atraente, o que acaba acontecendo? Esse potássio sai, vai para a solução do meu solo e aí fica disponível para uma planta, por exemplo, absorver, tá? E no lugar dele vai entrar o hidrogênio. Só que o hidrogênio, ele não consegue se ligar a todos esses 6 átomos de oxigênio. Ele vai conseguir se ligar no máximo aqui com 2, tá? E os outros oxigênios vão acabar o quê? Ficando livres com carga negativa em excesso. E essa carga negativa em excesso gera um desequilíbrio, porque cargas iguais têm a tendência a se repelir. Então, como esses elementos acabam se repelindo,
ela vai gerar uma instabilidade dentro do mineral e o mineral começa a se romper devido a essa própria repulsa interna que é gerada por esse desequilíbrio de cargas, ok? Então, é assim que funciona a hidrólise. O hidrogênio em excesso na água entra em contato com os minerais, substitui outros cátions para se ligar com o oxigênio, não consegue estabelecer muitas ligações e o resultado é que vai ter um excesso de cargas negativas sem nenhuma ligação e gera um desequilíbrio levando à destruição do mineral, tá? Já os cátions que são liberados para a solução do solo vai ser absorvido pela planta, porque a planta precisa disso, inclusive, porque senão ela não vai conseguir absorver nenhum nutriente. Por isso, inclusive, que as plantas têm a tendência delas mesmas também liberarem hidrogênio para a água, para elas conseguirem gerar essa quebra do mineral e favorecer aí a hidrólise e a ciclagem de nutrientes. A solução do solo, além de levar a hidrólise, né, a quebra pela água e fornecer os nutrientes, né, liberar os nutrientes para as plantas, também favorece o processo de lixiviação, que a gente já falou anteriormente, nada mais é do que a transferência de íons solúveis através da solução do solo até o lençol freático. Então, todos os elementos que foram dissolvidos, que estão presentes na água, ou eles vão ser absorvidos pela planta, ou eles vão ser carregados, no caso, lixiviados até o lençol freático. A quantidade de água que eu tenho no solo vai ser influenciada por uma série de fatores. A primeira delas é a quantidade de chuvas. Se é um lugar que chove mais, eu vou ter mais água no solo. Se é um lugar que chove menos, eu vou ter menos água no solo. A parte do solo que está mais próxima do que a gente chama de lençol freático, ela vai ser mais úmida, né? Então, quanto mais próximo do lençol freático, mais úmido. Quanto mais distante, menos úmido. A profundidade do solo também vai influenciar na quantidade de água que o solo consegue reter. Isso porque solos muito rasinhos, como está aqui neste exemplo, ele é um solo mais raso, então ele vai ter menos quantidade de solo, menos quantidade de poros. Menos quantidade de poros, a água aqui vai preencher os poucos poros que se tem rapidamente e o restante da água acaba escoando pela superfície, principalmente se tiver um relevo mais inclinado. Já em solos mais profundos, eu tenho maior quantidade de solo, logo eu tenho uma maior quantidade de poro também. Então, a água vai conseguir ficar mais retida nesse solo e eu vou ter uma menor quantidade de escoamento superficial da água. A textura também vai influenciar na quantidade de água do solo. Isso porque ela acaba influenciando tanto no tipo de estrutura quanto no tipo de porosidade que o solo vai ter. Em solos arenosos, por exemplo, ela não forma, como a areia não tem carga, né, ela acaba não formando muitos agregados, por isso o solo fica solto. E se ela não forma muitos agregados, ela também vai predominar aqui poros maiores, que é o que a gente chama de macroporos. E os macroporos não têm tensão suficiente para poder reter água no solo. É por isso que quando a gente está na praia, vem a onda do mar, rapidinho ela infiltra, a gente não consegue reter muita água no solo arenoso, né? Diferente do que acontece no solo argiloso. Em solo argiloso é mais comum a gente formar poça de lama, por exemplo, né? Isso porque os solos argilosos, como a argila, ela é muito fininha e tem carga, ela acaba formando agregados e vai gerar uma porosidade menor, que é o que a gente chama de microporo. E os microporos, eles têm capilares com uma tensão mais forte, capaz de reter a água no solo. A estrutura ela acaba sendo influenciada pelo tipo de textura, né? De maneira que em solos mais argilosos a tendência é a gente formar mais agregados. Mas a gente vai ter agregados com diferentes formatos. Aqui, por exemplo, que eu tenho uma estrutura que a gente chama de granular, que são aglomerados, né? São mais arredondados, eu vou ter uma retenção menor. Isso porque acaba que entre uma partícula e outra sempre formam um espaço, né? Ele não fica tão encaixadinho quanto acontece, por exemplo, numa estrutura em blocos ou numa estrutura prismática. Então, em solos com estrutura granular, eu vou ter uma maior permeabilidade, então a água consegue passar por esse solo com mais facilidade, tá? Enquanto que em solos com agregados em blocos ou prismáticos, a quantidade de água que vai conseguir penetrar nessa estrutura e ultrapassar vai ser menor. E a estrutura laminar, que é quando a gente tem, né, laminazinhas, igual acontece, por exemplo, em solos
gerados por micas e ardósia, tem essa estrutura aqui, né? Mas como se fosse semelhante a uma camada de folha de papel, a quantidade de poros é ainda menor, então a água vai conseguir penetrar menos ainda. Então, solos com estrutura granular, é mais fácil da água conseguir entrar nesse solo. Agora, esses outros solos aqui, principalmente de estrutura laminar, a água praticamente não vai conseguir penetrar. E o resultado disso é que ela vai acabar escoando pela superfície, ao invés de entrar dentro do solo. Então, a estrutura granular é a melhor que tem para essa finalidade, né? O relevo também vai influenciar na quantidade de água no solo, de maneira que lugares mais planos, a água consegue infiltrar. Tanto consegue infiltrar que ela consegue, inclusive, desenvolver solos mais profundos, como a gente falou quando a gente estava estudando fatores de formação do solo. Já em relevos mais íngremes, a tendência é da água escoar mais do que infiltrar no solo. Um dos fatores que é importante a gente observar para identificar a quantidade de água, de umidade no solo, é a vegetação, porque a vegetação ela responde à quantidade de água que se tem no solo. Então, se eu tenho uma planta que ela é toda adaptada para um ambiente muito úmido, como é o caso dos mangues, né? Você vê que é as raízes aéreas. Por quê? Porque tem tanta umidade que falta oxigênio para as raízes da planta. Então, ela tem que ter uma adaptação a esse excesso de água. Já existem outras plantas que vai ter um desenvolvimento radicular mais profundo, porque tem pouca água na superfície do solo, assim como vai ter plantas que vão ter raízes menos profundas, porque só tem umidade do solo nas camadas mais rasas do solo. Ou ainda, as plantas criam adaptações para evitar a perda de água, como é o caso das cactáceas, né, que tem as folhas na forma de espinhos, uma estrutura mais grosseira para dificultar a perda de água, tá? Então, a vegetação ela desenvolve uma série de adaptações para sobreviver tanto à falta quanto ao excesso de água no ambiente. O ar do solo, ele vai ter a mesma composição que o ar atmosférico. A diferença é que o ar atmosférico, ele vai ter uma tendência a ter uma quantidade de dióxido de carbono um pouquinho menor, né? E uma quantidade de oxigênio maior. Isso porque a circulação dentro do solo, circulação do ar dentro do solo, ela é mais dificultada. Então, é mais difícil do nosso solo ter esse mesmo equilíbrio, tá? E isso também pode variar. Aqui está um valor médio, né? Em geral, o dióxido de carbono vai ser 1% no solo e o oxigênio 20%. Mas se você tiver um solo muito compactado, por exemplo, a tendência é que eu tenha mais dióxido ainda de carbono e menos oxigênio, porque a circulação desse solo vai ser ainda mais prejudicada. Então, depende muito da porosidade desse solo, né? O que vai ser influenciado pela textura, pela profundidade. Então, em camadas mais superficiais, o meu ar vai estar mais parecido com o ar atmosférico. Quanto mais profundo, mais difícil vai ser de manter esse equilíbrio, tá? O ar do solo ele vai ficar nos macroporos, ou seja, aonde a água não consegue ficar retida. O processo de troca de gases entre o ar do solo e o ar atmosférico, a gente chama de aeração do solo. Ele é um processo que acontece de maneira natural, mas ele pode ser feito de maneira artificial, né? Através de tratores que são próprios para isso. Então, quando a gente tem um solo, por exemplo, que está muito compactado, a gente faz a aeração do solo para poder tentar igualar, criar um equilíbrio maior entre a quantidade de gases que tem no solo e no ar atmosférico para eles ficarem um pouquinho mais igual, tá? Só que esse revolvimento do solo, que é uma forma da gente oxigenar o solo, ele tem que ser feito de maneira cuidadosa, porque se ele for feito demais, pode deixar aquele solo com muito oxigênio disponível. E se tiver um solo com muito oxigênio disponível, ele vai favorecer a decomposição da matéria orgânica, porque maior quantidade de oxigênio alimenta mais decompositores. Tá? Então, até o revolvimento do solo tem que ser calculado para não ser excessivo, porque o excesso dele pode provocar deficiências nos solos. Como eu havia dito para vocês, os elementos que vão ter cargas no solo são aqueles de menor tamanho, no caso, as partículas de argila e as partículas de matéria orgânica, que são o que a gente chama de partículas coloidais, que são bem pequenininhas. Essas cargas nos solos, elas vão influenciar
na quantidade de elementos que serão ou não lixiviados. De maneira geral, os nutrientes dos solos, como vocês podem ter observado, são cátions. A maioria deles tem carga positiva. Então, uma maneira da gente amenizar a perda desses nutrientes no solo é prendê-los através de carga negativa. Um dos fatores que ameniza a perda de nutrientes, então, é ter carga negativa no solo. Se eu tenho um solo que é rico em minerais, que geram argilas de cargas predominantemente negativas, o próprio solo vai favorecer prender um pouco mais esses elementos, tá? Mas não é o que acontece. Na maioria das vezes, as argilas vão ter cargas um pouco mais positivas. O que gera mais carga negativa no solo é a matéria orgânica. Por isso que eu falei com vocês, mesmo que a matéria orgânica não forneça muito nutriente no solo, ela gera uma série de benefícios. E um dos benefícios é que ela ameniza a lixiviação. Então, ela ameniza a perda de nutrientes dos solos, o que é muito, muito, muito importante, tá? Isso porque essas cargas negativas, elas acabam grudando, que é o que a gente chama de adsorver. Não é absorver, tá, gente? Absorver é se uma estrutura penetrasse dentro da outra. Nesse caso, elas só vão grudar, adsorver, tá? Então, como as cargas negativas, elas adsorvem os cátions, que são os elementos que funcionam como nutrientes, elas dificultam a lixiviação e favorece que esses elementos sejam disponibilizados para as plantas como nutrientes, que é o que a gente chama de ciclagem, que é esse processo que está sendo demonstrado para vocês aqui embaixo. Outro benefício das cargas no solo é que elas favorecem a agregação, né? Então, a gente vê aqui, por exemplo, nessa imagem, a gente tem aqui um solo um pouquinho mais solto, né? Que facilmente ele está com as partículas soltando aqui, e aqui a gente tem um solo com agregado mais estável, tá? Mas ainda assim, esses dois solos aqui são solos que a gente pode considerar como uma agregação boa, tá? Em geral, os solos arenosos não desenvolvem agregados, porque eles não têm cargas, praticamente, né? Então, eles são mais facilmente erodidos, tá? Já solos argilosos ou ricos em matéria orgânica favorecem a formação de agregados e, como consequentemente, vão ser menos erodidos, tá? As cargas do solo também influenciam na fertilidade, isso, como eu havia dito para vocês, né? Porque favorece a ciclagem, e na pegajosidade do solo, que está muito relacionado com a presença de argila. Então, ela vai grudar um pouquinho mais, né? A última característica do solo que é importante da gente destacar aqui é o pH do solo. A maioria dos solos possuem pH natural entre 3 e 11, então eles podem ser tanto ácidos quanto básicos. Em ambientes mais secos, mais áridos, o pH tende a ser um pouco mais elevado, mais básico. Já em regiões mais úmidas e tropicais, como é o caso, por exemplo, do Brasil, a tendência é que o pH seja um pouquinho mais ácido. Isso por quê? Porque nesses lugares mais quentes e úmidos, eu vou ter uma maior abundância de vida, inclusive de vegetação, que depende da presença de calor e de água, né? A vida ela é mais adaptada a ambientes quentes do que frios. Tanto é que a gente tem mais florestas em ambientes equatoriais, tropicais, do que em ambientes muito frios. O excesso, na verdade, gera um desequilíbrio, tá? E em ambientes úmidos, porque praticamente todos os organismos vivos dependem da água para poder viver, principalmente a vegetação, que, como eu falei para vocês, depende da água para absorver os nutrientes do solo. Então, em ambientes que são tropicais úmidos, a tendência é que eu tenha mais vida no solo. Só que se eu tenho mais vida no solo, eu vou ter também o quê? Mais dejetos desses organismos vivos. E esses dejetos dos organismos vivos, eles acidificam o ambiente, né? Por exemplo, a nossa urina, ela é um ácido fraco, mas é um ácido. E os organismos vivos, né, os bichinhos também vão urinar, também vão defecar. E as plantas? As plantas não fazem xixi, né, gente? Mas ela, para poder absorver um nutriente no solo, como eu falei para vocês, ela tem que liberar o quê? Um íon de hidrogênio para conseguir fazer com que esse íon seja absorvido por uma partícula negativa e essa partícula negativa liberar um cátionzinho para ela absorver na solução do solo. Então, a vegetação está o tempo todo liberando íons de hidrogênio para a água no solo, né? E esse íon de hidrogênio vai contribuir para o quê?
para o pH diminuir. Lembrando que o pH é o quê? O potencial de hidrogênio. Então, quanto maior a quantidade de hidrogênio no solo, menor é o pH, tá? Em geral, à medida que os solos evoluem, se desenvolvem, eles têm a tendência de serem cada vez mais acidificados. Então, por isso que solos mais desenvolvidos, mais profundos, muitas vezes vão precisar de passar por um processo de correção da acidez, que é por isso que a gente faz, por exemplo, a calagem. A calagem é uma das formas da gente corrigir tanto a falta de nutrientes como cálcio e magnésio, quanto amenizar a acidez dos solos. Então, solos muito desenvolvidos, como acontece, por exemplo, no Brasil, os nossos solos são mais ácidos, né? Eles precisam de passar por uma correção, tá bom? Terminamos nosso conteúdo de solos da nossa disciplina. Como eu já havia dito para vocês, eu coloquei aqui 3 opções de livros específicos de pedologia, caso vocês tenham gostado deste tema, e o livro Decifrando a Terra, que é o livro que a gente tem usado, né, para a nossa disciplina desde o início, que é o livro Decifrando a Terra. Tudo bem? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, que vocês tenham conseguido compreender os assuntos tratados. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo no nosso fórum, no nosso grupo de WhatsApp, tá? Ou individualmente, que eu estou aqui para poder tentar ajudar vocês. Principalmente se for nessa área de solos, que é uma coisa que eu, né, sou apaixonada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que vocês também se encantem um pouquinho com essa parte aí de pedologia, porque é uma parte que influencia muito a vida no nosso planeta, né? A vida no solo, ela influencia a vegetação, que influencia em todo esse ciclo, em todo esse sistema que é o nosso planeta, tá bom? Então, um beijão para vocês e bons estudos. Tchau!